A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo 34 e 35, que diz: Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Estamos diante de mais um estudo, mais um devocional, onde nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus. Falamos em episódios anteriores, falamos sobre os sinais da vinda de Cristo, falamos também sobre a destruição do templo de Jerusalém, e hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Tudo isso baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo, que está dentro do versículo, entre o versículo 25 e o versículo 38. Essa passagem ainda está no fluxo do que Jesus começou a dizer, lá no capítulo 21, no versículo 6 de Lucas. Ele se constituiu em sinal histórico de destruição ocorrida em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida por Roma e o templo foi destruído. Então, a linguagem que Jesus usa quanto aos eventos cosmológicos citados confere com a profecia lá do livro de Joel, Joel, capítulo de número 2, versículo 30 e o 31, que diz: Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o juízo de Deus abala as estruturas do universo, colocando toda a criação em convulsão para a manifestação do Filho do Homem. Então, é profético, já tinha o profeta Joel e muitos outros relatam. Quando Lucas também, ou melhor, quando lá no livro de aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18, nós vamos falar sobre a esperança, intercessão e eleição, quando a palavra do Senhor diz: Considero que o sofrimento do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então essa carta aos Romanos, ela nos deixa, renova a nossa esperança para que venhamos esperar no Senhor. Esperar naquilo que nós não vemos, mas devemos esperar com paciência, aguardando no Senhor o dia da redenção do nosso corpo, sabendo que toda a criatura, toda a natureza, ele está gemendo, por causa daquilo, por tudo que está acontecendo. Então, a volta de Cristo Jesus é algo que é real, nós devemos estar preparados. E o primeiro ponto é que Jesus, ele voltará com sinais
na criação. E esses sinais, ao qual nós lemos em Romanos, ao qual nós lemos em Joel, são sinais da vinda de Cristo, ao qual o Senhor vai falar e vai deixar como ensinamento para todos nós, e ali vai se cumprir o que a própria palavra do Senhor diz. Então Jesus ele voltará com sinais na criação. Cristo não voltará sem sinais. Em sua primeira vinda, seu nascimento foi humilde, né, e seus pais tiveram de escondê-lo da fúria dos reis. Agora, entretanto, ele virá com poder e glória. E dessa vez os reis é que se esconderão da sua presença. O que Jesus declara em profecia, João vê em visão, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Em sua primeira vinda, Jesus veio como servo sofredor, mas em sua segunda vinda, ele virá como justo juiz. Então, a volta de Cristo será precedida de sinais nos corpos celestes. Versículo 25, ele diz, desse capítulo de número 21 de Lucas: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Também haverá catástrofes naturais que gerarão desmaios, medos e apreensão nas pessoas. Versículo 25 ainda: sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, o quadro é vivido como nos filmes de ficção. Versículo 26 diz: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, os fenômenos naturais causarão terror às pessoas que estiverem vivas. Jesus ele diz no versículo 27 ainda: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Os judeus estavam ali, e ouviam esse discurso, certamente temeram por saber da profecia de Daniel. A gente vê que ali eles estavam, e a profecia de Daniel é o que está lá no capítulo 7, versículo 13 e 14 de Daniel, que diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho de Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu aos anciãos, bem idoso, e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Então, essa é a profecia de Daniel, que nós cremos que ela vem se cumprindo a cada dia e devemos estar preparados. E Jesus ele voltará gloriosamente. Então, a segunda vinda de Cristo tem 3 características especiais. Primeira, ela será pessoal. O próprio Cristo voltará em pessoa. A segunda característica, ela será visível a todos. Assim como Jesus nasceu, viveu e morreu publicamente em sua primeira vinda, ele voltará a segunda vez e todo olho o verá. A terceira característica é que ela será gloriosa. Em sua primeira vinda, ele veio em humildade, mas quando ele voltar pela segunda vez, será de forma gloriosa. Ele virá como rei e juiz de toda a terra. Mateus capítulo 24, versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus. Então essa é a nossa esperança.
é a volta de Jesus Cristo. O próprio Cristo voltará em pessoa para buscar o seu povo. A volta dele será onde todos os olhos verão o Senhor. E essa deve ser a nossa esperança. É o que nós devemos estar aguardando. É a esperança para os salvos, para aqueles que creem no Senhor. Então Jesus, ele diz que quando essas coisas acontecerem, os crentes vivos deverão se alegrar. Versículo 28. Ora, ao começar essas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então a redenção será consumada, isto é, a alma e o corpo serão completamente santificados com a ressurreição final e a glorificação. O que diz em 1 Tessalonicenses 4,17. Então Jesus, ele conclui seu sermão profético fazendo algumas aplicações práticas. A primeira é que, para que observemos os sinais da segunda vinda. Assim como as árvores apontam para a estação do ano, os sinais apontam para a volta de Jesus Cristo. Devemos estar ligados e aguardando, quando ele diz aqui no versículo de número 29 ao 31, quando ele conta ali uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar e as observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Então, os sinais, eles estão aí, os sinais da vinda do Senhor Jesus. Nós devemos olhar para esses sinais, olhar para essas coisas e saber que está se cumprindo a palavra do Senhor, que o reino de Deus está próximo. E tenha certeza que os céus e a terra passarão, como diz o Senhor, mas as minhas palavras nunca, elas não hão de passar. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, aquilo que foi profetizado, aquilo que foi entregue como profecia, foi falado pelos profetas, aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Basta nós estarmos ligados e aguardando ansiosamente. Segundo, o povo de Israel não deixará de existir até que todas as coisas previstas aconteçam. A palavra do Senhor é eterna e jamais passará. E o terceiro, aplicação prática, devemos vigiar e orar, esperando a segunda vinda de Cristo. Como ele diz aqui, cuidai de vós mesmo. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, e um ponto aqui muito importante, preocupações da vida. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. As preocupações da vida, as preocupações com comer, com beber, com vestir, com os status, com as conquistas, podem nos afastar e nos fazer se perder, a ponto de nós ficarmos embriagados, andando como devassos, e não percebendo, não se atentando para a vinda do Senhor. E no 35 ele vai dizer: porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. A recomendação do Senhor Jesus é: vigiai, pois, orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Então, isso envolve guardarmos o coração dos pecados deste mundo, a fim de que não sejamos pegos de surpresa. Esses são os ensinamentos de Jesus. Não é ensinamento de qualquer pessoa, é do próprio Senhor Jesus nos ensinando. Vigiai, orando em todo o tempo. Então,
que nós possamos entender que Jesus virá com sinais e nós devemos aguardá-lo em oração. O mundo passará, mas as palavras do Senhor, ela não passará. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras nunca, ela jamais passará. Devemos aguardar a volta de Cristo com alegria e esperança. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. É com alegria e esperança. E muitos hoje já têm perdido a alegria da salvação. Já não tem mais a esperança. Já não aguarda mais Jesus como se ele fosse voltar no dia de hoje. Mas está aguardando ele, ou até mesmo não está mais aguardando, porque se deixou levar pela embriaguez, pelas preocupações da vida. E o Senhor, ele vai vir buscar. Vai vir numa hora em que nem eu nem você sabemos a hora. Devemos aguardar a volta de Cristo, atento aos sinais. Os sinais estão aí. Quando ele conta a parábola, mandando olhar para a figueira e para todas as árvores, quando ela começa a brotar, a observar, porque já estamos sabendo que está mudando, a estação está mudando, porque o verão está próximo. Então, da mesma forma, olha para os sinais e tenha certeza que isso é sinal de cumprimento daquilo que o Senhor está na própria palavra do Senhor, de que Jesus está voltando. Então, devemos aguardar a volta de Cristo em oração e vigilância. Ele não diz aqui, no versículo de número 34, ele não fala que nós devemos aguardar a vinda do Senhor, somente orando. Não, é vigiando. Vigiando e orando, versículo 36. Para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Muitos hoje já não estão mais aguardando, mas nesse dia que o Espírito Santo de Deus ele reavive, que ele te toque, você possa voltar à leitura da palavra, voltar à oração, voltar à comunhão no corpo de Cristo, porque o Senhor ele tem, a palavra tem nos mostrado que Jesus ele está próximo de vir buscar o seu povo. E não é com as preocupações da vida, se nós deixarmos ficar inteiramente voltado às preocupações da vida, sem administrar bem o nosso tempo. Então, às vezes, tão preocupado com comer, beber e vestir, que esquece da vida espiritual, que esquece da família, que esquece de tantas coisas. Então, que o Senhor nos dê sabedoria nesse dia, para administrar o nosso tempo. O tempo para a gente estar com a nossa família. O tempo para nós estar cuidando da nossa vida espiritual. E o tempo também da nossa vida profissional. Que nada seja roubado. Porque a intenção do inimigo é fazer a gente tender mais para um lado. E não cumprir o que está nas Escrituras. E não observar o que está nas Escrituras. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Que você fique com essa palavra. Em nome de Jesus.